Olá pessoal, aqui neste vídeo eu vou ensinar como calcular a média aritmética para cada um dos dias da semana. Nós temos aqui uma coluna de data e temos o valor de vendas. Então aqui na coluna A foi extraído aqui o dia da semana de cada uma dessas datas. E para isso nós utilizamos a função texto. A função texto, ela me pede o parâmetro data, que é a célula B2, e me pede o formato. Para facilitar, eu posso clicar aqui no FX para visualizar quais são esses parâmetros, ok? Então, isso facilita bastante no estudo das funções, ok? Então, nós iremos calcular a média de duas formas diferentes. Nessa primeira planilha, nós iremos considerar, então, que nós temos o dia da semana. Já na planilha seguinte, nós iremos desconsiderar aqui o dia da semana, ok? Então, vamos clicar na nossa primeira planilha, vamos clicar na célula G3 e vamos chamar aqui, então, a função média-si. Média-si porque nós precisamos trabalhar com critérios. Se não precisasse de critérios, era apenas a função média. Então, coloque igual, média-si, abre parênteses. E vamos, então, essa função ela tem três parâmetros, intervalo, critérios e intervalo média. Para facilitar aqui para você, nós podemos dizer que o critério nosso é segunda-feira. O critério tem que estar sempre contido dentro do seu intervalo. Se o seu critério é segunda-feira, logo o seu intervalo tem que ser os dados da coluna A. Eu vou clicar aqui na célula A2, pressionar Ctrl Shift seta para baixo, pressionar a tecla F4 e agora eu vou então pressionar ponto e vírgula. Nós temos aqui o nosso intervalo, falta agora o nosso critério. Como eu falei antes, o critério tem que estar contido dentro do seu intervalo. Então, eu vou clicar aqui na célula F3, ponto e vírgula, e agora vamos repassar agora um intervalo numérico, aquele que será utilizado para calcular a média. Vou clicar na célula C2, pressionar Ctrl Shift seta para baixo, pressionar a tecla F4, fecho parênteses, pressiono Enter ou Ctrl Enter para fixar o cursor na célula. Em seguida, eu venho no canto inferior direito e clico duas vezes. E para a gente checar esse resultado nosso aqui, a nossa planilha ela foi classificada aqui pelo dia da semana em ordem decrescente. Então, eu vou selecionar aqui todos os valores de terça-feira para a gente ter uma certa certeza. Vamos lá, então. Olha só, a média foi de 11.665,25, que bate com o nosso resultado que nós temos aqui. Então, essa é a primeira forma que você tem para calcular a média para o dia da semana. Vamos agora clicar na nossa próxima planilha. Aqui, nós iremos fazer a mesma coisa, é o mesmo cálculo de média, só que para isso nós vamos precisar aqui de três funções. Vamos precisar da função média, da função filtro e da função texto. E para facilitar, essa forma será feita em duas etapas. Eu vou utilizar a função filtro e texto primeiro para gerar uma matriz de valores e depois repassar essa matriz para a função média. Então, para facilitar, eu vou clicar aqui na guia Fórmulas e vou utilizar o assistente de funções, pesquisa e referência, clique na função filtro. A função filtro, então, ela me pede três parâmetros. O primeiro parâmetro é a matriz, que nós iremos selecionar de C2, Ctrl Shift seta para baixo, pressione a tecla F4. Essa é a nossa matriz de dados. Agora, nós não queremos todos os valores da matriz, nós queremos apenas os valores referentes aos dias da semana que sejam iguais, por exemplo, à segunda-feira. Então, para isso, nós precisamos gerar aqui no campo incluir uma matriz com os dias da semana. Então, eu vou aqui digitar o nome da função texto, abrir parênteses. Essa função ela me pede, então, um intervalo ou uma célula, mas nós vamos aqui selecionar toda a nossa matriz aqui de dados, todo o nosso intervalo da coluna B. Então, Ctrl Shift seta para baixo, pressione a tecla F4, ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho, então, as células já foram repassadas. E agora nós vamos abrir aspas e vamos digitar aqui 4 letras Ds.
ela pode ser minúscula ou maiúscula, fecha aspas e fecha parênteses. Então, essa fórmula aqui da função texto, o que ela fez aqui para nós foi extrair o dia da semana de cada uma dessas datas que nós temos aqui na coluna B. E nós precisamos perguntar agora quais desses dias da semana são iguais ao critério segunda-feira. Então, após o parênteses, coloque o símbolo de igual e clique na célula E3, que seria segunda-feira. Então, ele está falando aqui, aonde é falso, significa que essas datas aqui, elas não são iguais à segunda-feira. Então, esses valores que não contêm segunda-feira, eles serão excluídos da nossa matriz. E essa matriz depois será repassada para a função média. Esse se vazia aqui, você pode deixar aqui em branco. Vou clicar aqui no botão OK. Então, veja que foi gerado, então, uma matriz de dados. Então, agora, a função filtro, o que nós vamos fazer agora é repassar esses valores aqui, por exemplo, de cada um dos dias da semana para a função média, que tem o papel de calcular a média. Vou clicar aqui do lado, após o símbolo de igual, vou digitar a função média, abrir parênteses, fecho parênteses no final, Ctrl Enter, e agora vou arrastar a fórmula, ou 2 cliques simultâneos. Então, veja que esses resultados que nós temos aqui são os mesmos que nós temos aqui na nossa primeira planilha. Ok, pessoal? Então, se você quiser facilitar o entendimento dessa fórmula, basta você clicar aqui na fórmula, vir no FX, e desta forma você pode estudar todas essas funções, como que foi feito. Eu posso clicar aqui na função filtro para ver o que foi feito. Posso clicar também em cima da função texto para estudar. Então, veja que a função valor, nós passamos um intervalo de datas, mas poderia ser apenas uma célula se a gente quisesse, ok? Então, essa função texto extraiu os dias da semana. Logo depois nós retornamos aqui na função filtro e quando nós terminamos o trabalho, nós repassamos todo esse conjunto de dados para dentro da função média, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.